Olá, começa agora o Imóveis em Foco, o programa que leva até você, até a sua casa, as tendências em arquitetura e decoração, as novidades do setor imobiliário e, é claro, dicas para você viver bem dentro da sua casa. Toda semana nós temos apresentado aqui no programa decorações voltadas para as famílias, que envolve o pai, a mãe, os filhos, na verdade, mas hoje nós temos uma proposta um pouquinho diferente. Você vai conhecer um projeto que foi desenvolvido para um jovem solteiro. O proprietário mora sozinho num apartamento compacto e ele não abria mão de uma decoração de bom gosto, mas sem exageros, e que fosse um apartamento bem funcional. Quer ver só um exemplo? A despensa dele é debaixo da bancada. Você também vai conhecer um projeto comercial, uma loja que vende um estilo mais moderno, mas que teve toques rústicos na decoração. Os adornos também seguem as tendências. Você sabe qual está em alta? Continua muito forte a questão dos materiais. Então, representando essa questão da volta da natureza em casa, a madeira, os elementos em cobre. Comprou um imóvel na planta? Aproveite o momento para modificar seu apartamento. Muitas construtoras estão oferecendo a possibilidade das plantas personalizadas. Fique por dentro de todas as vantagens. Garantias imobiliárias na hora de alugar um imóvel. Saiba até onde vão seus direitos. E você já ouviu falar em drones? No drone não é algo tão novo como o pessoal diz, mas chegou ao conhecimento do público agora. E as aplicações são várias, então tá sempre alguém pensando em alguma aplicação nova, sempre alguém pensando o que dá para fazer diferente. A busca está crescendo, sendo grande. Esse robô voador tem contribuído e muito no mercado imobiliário. Com ele é possível, por exemplo, ver a vista que você terá, mesmo seu empreendimento ainda ter sido erguido. Essa tecnologia já faz parte do mercado imobiliário capixaba e você vai ver hoje as vantagens de contar com este equipamento. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo, no programa Imóveis em Foco comigo, Roberta Salgueiro. Encontrar o apartamento dos sonhos é uma tarefa difícil. Sempre tem algo que gostaríamos de mudar. Mas cá entre nós, encarar uma reforma também é uma dor de cabeça, não é verdade? Para facilitar as nossas vidas, muitas construtoras têm oferecido a possibilidade de plantas personalizadas. Uma alteração que pode ser feita no imóvel ainda na fase de construção. Assim você economiza tempo e mão de obra. Uma tendência do mercado imobiliário que aumenta a cada dia é a modificação do imóvel ainda na planta. Cada construtora possui suas regras quanto às alterações do projeto, mas a maioria dos compradores querem fazer as suas modificações antes mesmo de receber a chave da casa própria. A construtora, ela preza em atender o cliente, ela quer que o cliente saia satisfeito, mas nós temos que respeitar o cronograma da obra também, entendeu? Nós não podemos, depois de um apartamento já concluído, se a pessoa quiser fazer essa modificação, ela é feita, mas vai ser tudo estudado, entendeu? E depende mais do orçamento, se ele aceitar esse orçamento, as condições de pagamento. E a construtora sempre está aberta para satisfazer o cliente. Para não perder o cliente, tem construtora que aceita algumas modificações, como quebrar parede, revestimento. A bancada desse apartamento, por exemplo, foi modificada. Já tem construtora que não aceita modificação alguma, mas é preciso ficar atento ao contrato que diz o que pode e o que não pode, antes, durante e após a obra. Normalmente, o cliente deve estar observando esse tipo de situação antes da compra do imóvel, para que ele tenha a comodidade de fazer aquilo que ele realmente possa fazer. Em casos que exista uma modificação mais extremas, a gente faz uma viabilidade técnica, se é possível ou não, e, sendo possível, a gente faz um orçamento apresentando para o cliente para que ele tenha a aprovação dessa modificação. Durante este período, o cliente precisa ser ágil juntamente com o seu arquiteto ou profissional responsável por essas alterações, com o objetivo de não comprometer o prazo de entrega e a estrutura de sua unidade. Para isso, tem que ter sempre um auxílio de um arquiteto, de um profissional, para que possa auxiliar o cliente na melhor escolha dessa modificação. Pedro, esse é um apartamento que foi bem modificado, né? Sim, foi
muito modificado. Tivemos modificações de ponto de deslocamento de ponto hidrossanitário, acréscimo de ponto de iluminação de tomada, bancada modificada, revestimento modificado, além de que a alvenaria foi demolida e o antigo depósito foi revertido para a sala, então a sala aumentou consideravelmente o tamanho. Quando a construtora autoriza consideradas mudanças irreversíveis, como a eliminação de um banheiro ou a ampliação de um cômodo em detrimento de outro, é preciso ficar alerta. As mudanças que alteram a planta do apartamento podem resultar na desvalorização do imóvel. Quando você quer retornar o apartamento para o layout original ou fazer novas modificações, isso acaba atrapalhando bastante e até inviabilizando a modificação. Então, algumas modificações que são de cunho estrutural e principalmente da parte de instalações, quando é muito agressiva, provavelmente vai ter uma desvalorização do imóvel futuro não à venda. Outra dica, então, que fica para o cliente é para ele ficar de olho no contrato, para depois não ficar reclamando das construtoras. Isso sem dúvida, né? Antes de tudo, a gente fala que um imóvel é como se fosse um carro ou um eletrodoméstico. Você tem que ficar de olho tanto no contrato de compra e venda, como também no manual do proprietário, que diz a ele quais são as obrigatoriedades, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Lembrando que para fazer qualquer alteração no imóvel é preciso ter um profissional responsável pela obra, um engenheiro ou um arquiteto. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre os adornos na decoração. Uma etapa que muita gente tem dificuldade, não é verdade? Mas nós vamos te ajudar. Antes de tudo, é preciso ficar por dentro das tendências. Assim como a moda, a decoração segue tendências e os adornos fazem parte deste contexto. Mas quais são os materiais que estão mais em alta? A arquiteta Jaqueline Barros vai contar pra gente como que a gente pode escolher os melhores adornos, porque é uma tarefa difícil, né? E eles têm uma função importante na decoração de casa, né, Jaque? Isso mesmo. Como sempre digo, Roberta, detalhes fazem a diferença. E os adornos são a cereja do bolo, né? Depois de um projeto pronto, aí você vai pensar simplesmente só neles. Aí a gente peca. A gente tem que pensar desde o início, no contexto, no que você está pensando de conceito. E o que a gente pode dizer que está em alta, já que hoje em relação aos adornos? Tem materiais que realmente estão com tudo, a gente pode apostar? Sim, com certeza. Desde o ano passado, da Feira de Milão do ano passado, teve o destaque para a volta da natureza para dentro de casa. Nós já falamos no seu programa mesmo sobre os pássaros, os bichos, né? Continua muito forte a questão dos materiais. Então, representando essa questão da volta da natureza em casa, a madeira, né? Os elementos em cobre, os dourados rosés, que puxam para essa tendência também. Então, esses materiais estão super fortes, continuam fortes. A gente pode misturar o dourado, por exemplo, com o bronze? É uma mistura que é permitida ou tem que tomar um certo cuidado? Tem que tomar um certo cuidado. Eu digo que é mais fácil você misturar dourado com prata do que dourado com bronze, né? Então, o equilíbrio sempre é importante. E como mais uma vez frisando que a gente pense no conceito, na proposta do todo, né? A gente você vai mostrar para os telespectadores misturas, por exemplo, do clássico com o moderno. A gente tem a volta muito forte dos muranos, que nunca saiu, mas estão em alta, né? É uma peça que está em alta. Murano veio com força, como peças assinadas. Há muitos anos, eu lembro que existia na casa da avó, na casa da mãe, uma quantidade maior de adornos e hoje em dia a gente percebe que parece que eles foram eliminados e tem essa peça de destaque. Ocorreu mesmo essa mudança? Ocorreu. Ela veio de uma forma diferente. Quando você usa peças miudinhas, normalmente você utiliza hoje em dia elas repetidas, uma forma de repetição dessas peças, criando novamente um macro. Então eu tenho o mesmo objeto repetido 3 vezes, normalmente em números ímpares. É uma coisa interessante também.
também. Outra coisa que eu gostaria de destacar, a própria história. Mostrar objetos que trazem de viagem, peças de coleção, objetos herdados. Ficam super bacanas também numa proposta de decoração. Isso conta a história, né? Com certeza. E contar a história é tudo, né? É vida. A seguir, você vai conhecer um projeto comercial. Uma loja que vende um estilo mais moderno, mas que teve toques rústicos na decoração. E ainda, você já ouviu falar em drones? Esse robô voador tem contribuído e muito para o mercado imobiliário. Você não pode perder. Antes, uma loja feminina com 90 metros quadrados. Com o passar dos anos, veio a necessidade de um espaço ainda maior. A solução foi mudar de imóvel e enfrentar uma bela reforma. O resultado ficou uma loja moderna com toques rústicos e você confere agora. Pra gente sobre a necessidade da sua cliente, que o espaço antes não era esse, né, Márcia? Não, a loja ficava aqui próxima mesmo, na região da Praia do Canto, porém ela tinha um espaço reduzido de 90 metros quadrados e necessitava de uma área maior para atender melhor seus clientes. Então a gente pensou num espaço de 160 metros quadrados em torno e que ele tivesse áreas setorizadas, né? É mais fácil ou é mais difícil elaborar o projeto de uma loja de 160 metros quadrados, que é um espaço grande, né? É complicado? Teoricamente é mais fácil fazer uma loja num espaço maior, só que tem que ter certos cuidados, né? Tipo, não pode deixar espaços vazios. E aqui a gente fez, assim, total aproveitamento de todos os espaços. Então, pilares que existiam no meio da loja, a gente disfarçou com espelho, eles viraram, assim, áreas para guardar realmente mercadorias, né? Até embaixo da escada a gente criou um espaço para poder guardar sacolas, né? Caixas, embalagens. Então, realmente tudo foi bem aproveitado. Era uma situação que na loja anterior ficava complicado, né? A gente dispor, porque o espaço útil era todo para exibição de roupa, né? A loja ela não é apenas espaçosa, mas ela também tem um pé direito duplo. Como é que é trabalhar pensando também em explorar isso e trazer isso de forma harmoniosa para o projeto? Então, a gente queria realmente criar uma surpresa na entrada da loja, né? Então a gente criou esse pé direito alto com um zenital, que eu acho que assim traz um bem-estar para o cliente. E a gente gosta de usar muito materiais naturais também, né? Então a gente usou o tijolinho de travertino nas paredes. O verde também traz muito conforto, assim, é um ambiente gostoso para os clientes. Então, ao longo dessas paredes de tijolinho, a gente criou um jardim também, né? Que compõe e fica muito interessante. A gente vê esses toques rústicos. O que mais vocês trouxeram, né? Porque a gente vê que isso entra num contraste com o estilo da loja, que também tem o estilo de uma mulher moderna, né? Uma mulher ativa. A gente lançou mão de materiais que a gente são apaixonantes, assim, como o aço cortem, que a gente gosta bastante, né? A presença da madeira, né? O tijolinho, como a Cíntia comentou, e um aspecto de um piso, né? De cimento queimado. Então, assim, contrastando também com materiais de aço inox, né? Os espelhos que tiram, assim, esses materiais naturais, como a Cíntia comentou, eles tiram um pouco dessa rigidez, né? Desses materiais mais modernos, né? A gente sabe que uma loja, a parte principal dela, principalmente quando a mulher está ali provando as roupas, é exatamente o provador. O que vocês pensaram para que a mulher ficasse à vontade neste espaço? Diversas coisas, porque a gente posicionou também o espaço Kids próximo a esse espaço. Eu acho que a mãe que pode trazer a criança aqui, ela fica mais despreocupada, né? E tem um detalhe bem interessante que é com relação aos espelhos também. É que você consegue se ver, né? Tanto de frente quanto de costas. Pelo visto, os clientes também gostaram muito, até que elas vêm para cá até mesmo como ponto de encontro, né? Um lugar que realmente proporciona conforto, aconchego, que as pessoas são bem-vindas mesmo, né? Tem um espaço que a gente criou exatamente para isso, para realmente criar esse ponto de encontro. Então, se você vier aqui à tarde, vai ter várias pessoas usufruindo do espaço. E
E agora vamos falar de uma novidade no setor imobiliário. Os drones, uma espécie de robôs aéreos, têm se tornado cada vez mais comum. O que antes era uma exclusividade do Exército, agora também está presente na construção civil. Os primeiros usos de aeronaves não tripuladas datam do século retrasado, mas foi a partir dos anos 80 que realmente eles começaram a chamar mais atenção. Passaram de simples brinquedos para armas de verdade quando foram utilizados pela Força Aérea Israelense. Assim como aconteceu com a internet, os drones estão deixando de ser exclusividade de uma instituição dos estados para se tornarem instrumentos de uso público. E quando isso acontece, a criatividade pode nos surpreender. Recentemente, as máquinas foram utilizadas para medição de radiação no Japão e até para ampliar o uso do Facebook em áreas sem internet. E agora, na construção civil, é mais uma maneira inovadora de utilizar a tecnologia. Drone não é algo tão novo como o pessoal diz, mas chegou ao conhecimento do público agora. E as aplicações são várias, então sempre alguém pensando em alguma aplicação nova, sempre alguém pensando o que dá para fazer diferente. A busca está crescendo, está sendo grande. Os primeiros testes realizados por uma construtora no Espírito Santo foram feitos em Vitória, no ano de 2013. Agora, imagens feitas por drones em diversos ângulos do canteiro de uma obra ajudam os clientes a observarem melhor o andamento da construção do seu imóvel. Os vídeos também já permitem projetar melhor a vista do apartamento antes mesmo dele estar pronto. Com o uso do drone, a gente consegue trazer imagens da altura, da vista de cada pavimento, da vista de cada apartamento, sem contar mostrar a grande área verde que nós temos ao entorno do empreendimento. Vias de acesso, todas essas informações que às vezes o cliente fica inseguro na hora da escolha. Nós tentamos facilitar e trazer o maior número de informações possível. No Brasil, os drones ainda estão sob regulamentação. Por isso, as construtoras precisam tomar todo um cuidado na hora de contratar este tipo de serviço. Muita coisa ainda é proibido. Por exemplo, voar sobre aglomeração de pessoas, fazer o voo autônomo, que são tecnologias possíveis. Nós até dominamos essa tecnologia, temos, mas não podemos aplicar por regulamentação da ANAC. Para a gente vai ser ótimo, para as empresas em geral que trabalham com isso, é algo que está sendo muito aguardado, está sendo muito cobrado também das agências reguladoras. E mesmo sem uma regulamentação específica, a ferramenta já está disponível para melhorar cada vez mais o mercado imobiliário. E agora tem um recado muito importante para os síndicos, para as administradoras de condomínios ou até mesmo você que possui uma pequena ou grande empresa. Eu conheci a Central Condomínios, fui atendida pelo próprio proprietário, o Jairo. Uma empresa incrível que eu faço questão de apresentá-la agora para você. Há 15 anos no mercado, a Central Condomínios é a pioneira em produtos e equipamentos de limpeza e materiais de higiene para edifícios, construtoras, hospitais, escolas e comércio em geral. A Central Condomínios também é especializada em lixeiras para coleta seletiva e acolhimento e recolhimento do lixo desde a obra. São mais de 3.000 itens da mais alta qualidade e modernidade, com preços e condições acessíveis a todos os clientes. Acesse o site www.centralcondominios.com, conheça todos os produtos e entre em contato. O atendimento é personalizado e a entrega é ultra rápida. Central Condomínios, produtos de limpeza e materiais de higiene. Estamos de volta do intervalo comercial e daqui a pouquinho você vai conferir a decoração de um apartamento masculino que foi projetado para um jovem solteiro. Tem ideias super bacanas para um apartamento compacto. Agora vamos falar sobre garantias de imóveis. Muitas imobiliárias, ao alugarem o imóvel para se protegerem da inadimplência, exigem algumas garantias. Mas que garantias são essas que o locador pode exigir do inquilino? É o que você vai conferir agora na nossa matéria.
Alugar um imóvel sempre foi uma grande oportunidade para o proprietário garantir uma renda extra e muitas vezes até uma renda fixa. Entretanto, alguns investidores ainda ficam receosos com esta opção, tendo em vista os atrasos de pagamentos que os inquilinos podem causar. Mas como resguardar-se desses problemas? O presidente do Cresce do Espírito Santo explica que existem 4 tipos de garantias que o proprietário ou a imobiliária podem exigir do locatário na assinatura do contrato. Nós temos a modalidade de garantia de fiança, né? Onde a pessoa arruma um fiador, quando ele é casado, o cônjuge também participa dessa fiança necessariamente. Nós temos a garantia de título de capitalização, nós temos a garantia de caução e nós temos a garantia também de seguro-fiança, que é muito utilizado. Mas o presidente faz um alerta. Um contrato pode ser cobrado em mais de uma modalidade de garantia? Olha, a lei proíbe, inclusive constitui contravenção penal, constar no mesmo contrato mais de uma modalidade de garantia, porque a lei assim determina que não seja cobrado mais de uma modalidade de garantia. Por exemplo, a taxa de pintura, ela é considerada uma modalidade de garantia? Essa é uma questão muito polêmica, né? Realmente a gente percebe que tem empresas que tentam uma prática não recomendada, que na realidade a empresa tenta cobrar a modalidade de garantia para garantir todos os encargos, os aluguéis, todas as obrigações da locação, muito embora ela exclui dessa obrigação a pintura, e aí cobraria uma taxa como título de caução para a pintura. Isso constitui mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato. É uma questão polêmica, mas que infelizmente muitos insistem nessa prática. E como que o locatário decide então qual é a melhor modalidade de garantia para ele no aluguel de um imóvel? Normalmente ele vai procurar uma imobiliária e essa imobiliária vai oferecer essas oportunidades para ele. Ela vai ter normalmente um convênio com uma seguradora para oferecer e dar informações sobre seguro-fiança, né? Outros oferecem oportunidade de caução. Essa modalidade é uma modalidade que não é muito comumente utilizada, aquela limitada em seu valor de garantia, que são 3 aluguéis no máximo, e aí ele vai decidir de acordo com a condição financeira, de acordo com o nível de amizades que ele tiver para oferecer uma garantia sem custo, e aí vai ficar a decisão a critério dele, ou as imobiliárias que optem por somente poucos tipos de garantia terá que se ater a essas garantias. Lembrando que só pode ser uma, né? Só pode ser uma modalidade. A lei assim prevê. O homem está cada vez mais exigente com a própria aparência. E na decoração, isso não é diferente. Você vai conhecer agora um apartamento que foi projetado para um jovem solteiro de bom gosto, mas que não abria mão do conforto e da praticidade. Projeto da designer de interiores Patrícia Davel. Conta pra gente, Patrícia, como é que é elaborar um projeto para um homem que tem essas características, né? Ele tem um bom gosto. Tem. Isso, vou te falar a verdade, me facilitou muito. Me deixou trabalhar à vontade e a exigência foi um apartamento clean e com madeira. E aqui foi um desafio porque é pequeno e a madeira ela tende a escurecer o ambiente, fechar, então eu usei bastante o branco. E o resultado está sendo esse que vocês vão ver agora. Quando você fala assim, um apartamento pequeno, só para o pessoal de casa ter mais ou menos noção, uma média de quantos metros quadrados, Patrícia? Na faixa de 67 a 70 metros quadrados. Um apartamento realmente compacto, né? E aí, como é que foi para você equilibrar esse tom da madeira, né? Que você optou por uma madeira mais escura. É o quê? Um carvalho, você comentou? Isso, é um carvalho. É o tom de madeira puxado para as portas que a construtora já entrega. Eu não quis colocar a mesma, mais uma que fizesse uma simetria, que fizesse uma composição. Usei bastante o branco e deixei os tons, as cores mesmo para os adornos. E você fez uma integração entre a sala e a cozinha, foi justamente para ampliar o espaço?
Foi para ampliar, na verdade, o espaço já existia. E como a cozinha também é uma área bem compacta, eu quis aproveitar ao máximo, é o que a gente costuma dizer do projeto inteligente. Eu fiz uma brincadeira com um arco um antigo arco, né, que as pessoas falam, de madeira, e criei um balcão para o lado da sala. Mas para o lado da cozinha eu consegui esconder armários, então eu consegui achar um espaço para estar colocando mais armários, mais suportes, né, pelo tamanho da cozinha mesmo, para estar atendendo a demanda. E essa integração aí da sala com a cozinha, o que você teve que pensar para ter essa harmonia no projeto? Joguei toda a marcenaria branca e joguei uma laca marrom, para diferenciar um pouco o projeto, trazer um charme, né? O armário eu evitei colocar puxador, mesmo aqueles embutidos, porque mesmo tendo metal, acaba até poluindo um pouco. Então eu preferi fazer cavidades na marcenaria para estar tendo acesso mesmo à abertura do móvel. Coloquei um revestimento que traz o branco com os pigmentos também tendendo para madeira, assim como a bancada. Fui tentando integrar todos os tons, não fugindo muito do marrom, da madeira e do branco. Por se tratar de um apartamento compacto, espelho não pode faltar, né? E você aqui usou e abusou dele, né? Ampliou bastante, deu um charme também, né? Eu gosto muito de brincar, de inovar, eu gostei bastante. Eu fiz uma moldura de espelho, então o espelho quase que virou uma arte. E iluminação, Patrícia, o que a gente deve pensar por se tratar de um apartamento masculino? Tem alguma diferença nesse caso? Lustre é muito difícil, né? Iluminação nada muito pendente. Então eu tentei usar mesmo muita iluminação indireta. Fiz brincadeiras no gesso, assim como na cozinha, o quarto, a maioria iluminação indireta. E o único pendente mesmo que eu tenho é sobre a mesa de jantar, também bem sóbrio, bem clean, bem limpo. O quarto deste jovem solteiro, o que você pensou? Qual era a ideia? Roberta, é um quarto amplo. O interessante é que se fosse para um quarto de mulher, um quarto feminino, a primeira coisa seria um closet. E o contrário, com ele eu quis aproveitar ao máximo as paredes do empreendimento para deixar a circulação, como você já disse, todo apartamento bem amplo, um apartamento bem leve. Então eu aproveitei todas as paredes em armário, coloquei não espelho diretamente, eu coloquei um espelho bronze para dar uma quebra, para ficar mais clean e ao mesmo tempo aconchegante. Fiz um painel em frente à TV, o espaço de circulação pequeno, mas deu para eu esconder a porta do quarto. Para o lado do quarto, quando fecha a porta, é um painel. Para quem chega da sala e acessa o quarto, é o quarto. O que a gente percebe da cozinha, da sala, do quarto deste jovem solteiro é que é um apartamento realmente prático, né? É um apartamento de bom gosto e que em poucos minutos o apartamento está arrumado. Acho que era tudo que ele queria mesmo, né? Penso que sim, né? Bem prático, fácil, tudo ao alcance e também tudo facinho de limpar e guardar. Muito obrigada, querida Patrícia Davel. Estão aí, gente, ótimas soluções, não só para um apartamento masculino, mas principalmente para um projeto, né, para um ambiente mais compacto. E é neste clima que a gente encerra o Imóveis em Foco desta semana. Mas lembrando que a gente continua nas redes sociais, e você já sabe quais são, né? facebook.com/Imóveis em Foco, é só curtir a nossa fanpage. E tem também o Instagram, é o meu Instagram pessoal, mas que eu compartilho com você. Beta Salgueiro, tudo juntinho. Lá você acompanha os bastidores do dia a dia das nossas gravações. Então até semana que vem com muito mais novidades para você e para sua casa, aqui na TV Tribuna SBT. 30 anos, juntos a todo momento.